Boa noite a todos, aos que estão presentes aqui na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, aos que estão em casa, sintam-se todos bem-vindos. Aqueles que estão em casa e que quiserem separar a água para ser magnetizada já podem providenciando. Nós iniciaremos às 8 horas em ponto com a nossa oração, a nossa prece. E vamos avisar então, um lembrete, né? Todo dia às 9 horas, pela plataforma do Facebook, um momento diário de oração, aonde podemos iniciar o dia melhorando as energias, o pensamento, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. E amanhã, na quarta-feira, tem às 18 horas o atendimento fraterno e às 19 horas a irradiação, que é aquele momento que nós vamos transmitir a todos aqueles que estão precisando e vamos juntar as energias também para irradiar para os hospitais, presídios, o nosso planeta em geral. Falta um minutinho então, vamos nos colocar receptivos das energias que aqui viemos buscar, para que possamos ter um bom entendimento sobre a palestra desta noite. Agradecendo, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade, por podermos estarmos dispostos a estar contigo, com os nossos corações abertos, abrindo a nossa mente, para introjetarmos os teus conhecimentos e assim ir nos melhorando, nos modificando pouco a pouco. Agradecemos pela oportunidade da vida e de sabermos que temos que passar por ela vivendo um dia de cada vez. Que neste momento possamos acalmar os nossos corações e nossas mentes para aproveitarmos da melhor forma possível esta oportunidade. Sendo assim, agradecemos a espiritualidade presente conosco essa noite e iniciamos o trabalho. Que assim seja. O assunto da palestra de hoje é Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus. E o palestrante dessa noite é o senhor Iraci Oliveira, do Instituto Espírita Terceira Revelação. Muito obrigada pela sua presença e tenha uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, da nossa querida Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Mais uma vez, é uma alegria podermos estar aqui para juntos refletirmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Como dito, o tema de hoje é Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Do Evangelho segundo Mateus. E a gente sabe que este mês a casa está fazendo uma visita às bem-aventuranças, e hoje então nos coube falar sobre esta bem-aventurança. O que seja bem-aventurado? Bem-aventurado é alguém muito feliz, e bem-aventurados são pessoas felizes. Perseguidos são aqueles acusados, importunados ou castigados, dentre outros adjetivos. Justiça é a particularidade daquele que é justo e correto, né? Com o respeito à igualdade de tratamento para com todos. O princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos, os verdadeiros direitos. E no Livro dos Espíritos, na questão 875, o nosso codificador pergunta aos irmãos espirituais:
no livro que trata das leis morais, da lei de amor, justiça e caridade. Como se pode definir a justiça? A resposta foi curta e precisa. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, quando nós respeitamos uns os direitos dos outros, no verdadeiro sentido, estaremos praticando a justiça. Sempre que deixarmos de respeitar os direitos alheios ou alguém não respeitar os nossos, que avançarmos as fronteiras uns dos outros, estaremos infringindo a lei de justiça e de equilíbrio. E Kardec ainda pergunta na questão 874, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que outros consideram injusto? E a resposta dos irmãos espirituais é porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, quando nós observamos as coisas apenas sob o ponto de vista dos nossos interesses, ou do nosso egoísmo, ou da nossa vaidade, ou das nossas imperfeições morais, estaremos infringindo a lei de justiça. E assim também outros poderão proceder como nós, errando. Mas o objetivo é que a gente acerte. Para isso estamos aqui, neste mundo, para aprendermos a sermos justos, dentre outras virtudes. E Jesus ainda disse, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério. Quem adultera as relações entre pessoas, as relações sociais, as leis e as normas a seu favor, estará sendo justo? Parece que não, Não matareis. Se a lei divina diz que não é para matar e a nossa própria lei humana do nosso país não permite a pena capital, quem matar o outro estará sendo justo? Por certeza não. Não roubareis. Não prestareis falso testemunho, não fareis agravo de ninguém. Quem presta falso testemunho do outro, o faz agravo para levar vantagem, estará sendo justo? Por certo, não. Então é preciso que a gente persiga a verdade dos fatos. E entrando então no Evangelho de Mateus, nós temos lá no capítulo 5, que trata do Sermão da Montanha, que é um verdadeiro roteiro para o progresso do espírito e para o desenvolvimento das virtudes. Temos logo no início do capítulo 5, então, 9 bem-aventuranças. Algumas vocês já viram esta semana, esse mês, mas só para fazermos uma conexão. A primeira, bem-aventurados os pobres em espírito. A segunda, os que choram. A terceira, os humildes. Se observarmos, são virtudes que estão voltando, nos apontando para nós, o nosso interior, a nossa reforma íntima. Humildade, simplicidade, resignação, resiliência, empatia, ou seja, virtudes interiores. Depois temos mais 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os puros de coração. Aqui a gente já percebe um movimento em relação ao próximo, em relação ao outro. Uma preocupação em relação ao outro e ao próximo. De ter fome de justiça, ou seja, de ser justo, e não ver a justiça só mais em relação a si, mas em relação aos outros. Ter o coração puro no ser, e ser misericordioso para com os outros. E as 3 últimas, que já são bem-aventuranças que nos falam de virtudes das grandes almas, que nós também podemos alcançar.
aqueles que se preocupam com as grandes causas da humanidade. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que pacificam, que pacificam as contendas, as divergências, os antagonismos e buscam soluções para os problemas sociais ou de grupos, ou até mesmo de pessoas. Os perseguidos por causa da justiça, que veremos hoje, e por fim, a última que diz: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vós. Ou seja, aqueles que, além de trabalhar pela causa do Cristo, pela causa da humanidade, resistem a todas as tentações, resistem aos desafios. E a gente vai ver durante essa conversa de hoje que muitos, em razão disso, a começar pelo Cristo, sofreram, inclusive, com a condenação e a morte. E no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da coletânea de preces, e fala das preces por outrem, tem uma introdução que se adequa muito bem ao nosso tema de hoje. Então, nesse item, o codificador transcreve essa bem-aventurança, outros ensinos maravilhosos de Jesus e tece alguns comentários. A bem-aventurança que ele começa é essa, Bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que são perseguidos em razão de serem justos. E diz: ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Jesus está conectando, Então, essa bem-aventurança às grandes causas da humanidade. Rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos será reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Jesus já estava dizendo que ao longo da história, aqueles que lutaram pelas grandes causas transformadoras da humanidade foram perseguidos, por não terem sido entendidos naquele tempo. Às vezes a humanidade leva um certo tempo para compreender as grandes mensagens. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem perder a alma e o corpo. Então, os grandes defensores das causas humanas, esses não temeram a morte do corpo, a começar por Jesus. Mas, em consequência, a alma deles se elevou, e os seus ensinos, e a sua alma, o seu espírito, e o espírito das suas causas permanecem conosco, nos trazendo luz ao mundo, luz para as nossas almas e o nosso entendimento. O Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, no capítulo 8, Os Heróis Maiores, acrescenta que a justiça também se aplica aos que aceitam com bom ânimo as vicissitudes da vida, reconhecendo nelas recursos de evolução que depuram e amadurecem. Ou seja, todos aqueles que enfrentam os problemas da vida também, são bem-aventurados e estão buscando a justiça. Não importa a amplitude, porque, como disse Jesus, de uma pequena semente de mostarda nasce uma árvore frondosa. Então, a justiça vai começar nas pequenas coisas, vai amadurecendo nas causas um pouco maiores, até chegar nas grandes causas da sociedade humana. Nisso há muitos heróis anônimos que, sem murmurar ou sem se queixar, carregam os fardos pesados das limitações físicas. Quantos que carregaram os fardos das limitações físicas? Jerônimo Mendonça foi um exemplo, que tinha limitações e foi um grande pregador da doutrina espírita por esse Brasil afora.
problemas familiares que todos nós enfrentamos em determinados momentos, dificuldades financeiras, doenças e outros males. Problemas, então, das relações familiares, relações de emprego, relações na sociedade. E, de maneira geral, nós enfrentamos problemas, né? Onde quer que estejamos. Às vezes maiores, às vezes menores, às vezes um pouco mais complicados ou um pouco menos complicados. Mas a injustiça ocorre quando a gente transgride a lei. A lei que favorece a todos. Quando buscamos o favorecimento pessoal ou de alguém, e não o favorecimento do todo, do grupo, da maioria. Mas na afirmativa de Jesus, de bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, Jesus então está se referindo, como dissemos, aos grandes idealistas da humanidade, na sua época e nas épocas do mundo. Lembrando que o verdadeiro reformador, a começar pelo Cristo, é aquele que jamais desce à agressividade, reconhecendo que nenhum ideal nobre é alcançado em sua plenitude sobre a orientação da violência. Então, a virtude anterior era dos pacificadores. A grande verdade está em pacificar as almas e corações e encontrar o equilíbrio da justiça para que haja entendimento na sociedade e possamos trabalhar em prol do bem e não através da violência. O grande exemplo, é claro, é o Cristo, que poderia assumir a condição de rei todo-poderoso na sua época, ou quem sabe o maior dos generais, né? E, no entanto, preferiu o quê? A simplicidade. E falar diretamente a quem? Ao coração humano. Jesus fala ao nosso coração, aos nossos sentimentos, né? Para que a gente perceba, pela empatia, o sentimento do outro. E quando nós colocamos no lugar do outro, conseguimos entender o outro, nos entendendo também, a gente é capaz então de ser indulgente e de perdoar, e de se ajudar uns aos outros e crescermos juntos. E no item 51, então, desse mesmo capítulo 28, o codificador acrescenta: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a da consciência. A maior das liberdades, a mais inviolável, é a liberdade de pensar e de crer. Lançar alguém anátema sobre o que aqueles que não pensam como ele, é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Então, se a gente impede de alguma forma o outro de pensar ou de se expressar ou de ter as suas próprias crenças, estaremos agindo com caridade, com benevolência, com indulgência, com perdão, com sentimento de fraternidade? Pensemos sobre isso. Então, perseguir os outros por motivo de suas crenças, diz Kardec, é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o direito de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como assim o entenda. É o respeito, né, da forma do outro pensar, a compreensão do estágio evolutivo que cada um tem, dessa compreensão da vida e da compreensão de Deus, né? Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mas mais às aparências do que às convicções. Então não estamos neste mundo para representar aparências, mas para compreender a verdade, compreender a justiça e, sobretudo, praticá-la, segundo nos ensina a doutrina e o Evangelho de Jesus. Nunca a abjuração, ou seja, a renúncia de uma crença por outra, forçada, né, deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer um hipócrita.
é um abuso da força material que não prova a verdade. Então não nos cabe forçar os outros a aderir à nossa crença. Sim, expor a nossa crença, divulgar o Espiritismo, divulgar aquilo que acreditamos, divulgar o Evangelho, e cada um no seu tempo vai absorvendo, e se ele compreender, ele vai, digamos, se unir, ou então vai crer da sua forma. E estará sujeito, claro, às leis de causa e efeito, de acordo com o entendimento de cada um. Mas, como estamos neste mundo para progredir, a verdade um dia será compreendida por todos. E a justiça e o amor também serão alcançados por todos. Mas cada um tem o seu caminho e a sua jornada. E as bem-aventuranças, então, são um exemplo de jornada evolutiva que, se prestarmos bem atenção, é tudo o que precisamos para compreender a verdade de Jesus que nos ensina. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. A verdade é simplesmente, ou simplesmente é, como nos ensina o Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se é verdadeiro, como o Espiritismo, não haverá perseguição que a torne falsa. Então não importa. Se for verdade, se aquilo que acreditarmos e praticarmos for verdadeiro, ou se o nosso coração, as nossas ações estão de acordo com a nossa verdade, a nossa consciência, e estamos trabalhando em prol do bem comum, fiquemos tranquilos. Não importa, digamos, o quanto sejamos, digamos, apedrejados por isso, desde que estejamos praticando a verdade e o Evangelho de Jesus. O Espiritismo, então, é uma opinião filosófica, sim, uma crença, até uma religião. Porque não se teria a liberdade de se dizer espírita, ele coloca o Kardec, ou como se dizer adepto de determinada filosofia, ou sistema econômico, ou sistema político? Essa crença é falsa ou verdadeira? Ele pergunta. Se fosse falsa, criaria por si só mesmo, cairia por si só mesmo, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz a luz às inteligências. Então, se estamos trabalhando e vivendo sobre a luz da verdade, trazendo luz às nossas inteligências, que é o caso da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, estamos no caminho da verdade. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa, como dissemos antes. E a perseguição é o batismo de toda ideia nova. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude da importância da ideia. É como disposto no item 12 do capítulo 23, Estreia Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos serão os interesses que as ferem. Então, por isso que aqueles que lutaram pelas grandes causas enfrentaram grandes interesses contrários, e a maioria deles sofreu. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e o espiritismo também no seu início, especialmente pelos cristãos. Passou-se o tempo, sim, das perseguições sangrentas, é certo. Contudo, se não matam o corpo, por vezes ainda torturam as almas. Atacam-nos até seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Por vezes lançam-se desuniões nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido e vice-versa, e veste-se mesmo contra o corpo físico, agravando-lhe-se as necessidades materiais,
mergulhando no materialismo, tirando-lhes, às vezes, o ganho do pão de alguém, pelo egoísmo. Há aspectos sobre quais precisamos estar atentos, como as ideias de desunião nas famílias, que é o nosso cadinho. É onde nós aprendemos, de fato, a conviver com os outros. Porque ali nós, no dia a dia, nós podemos aprender quem somos e quem é que está ao nosso lado. E aprendermos, então, a entender o que é justo e bom para todos. Do contrário, seremos aquele pai que foi lido ali no texto anterior, né, que se impõe à família e aparenta na sociedade, que não é o caso, né? Citamos ao longo da história alguns exemplos de grandes lutadores. Por exemplo, João Batista foi o precursor de Jesus, trouxe uma nova doutrina de paz para o mundo e resistiu, foi condenado lá por Herodes e acabou sendo morto por decapitação. A coragem dos apóstolos do Cristo, que mesmo tendo assistido a condenação e a morte cruel que o Mestre foi submetido, conseguiram a coragem de prosseguir com a divulgação do seu Evangelho. A coragem de proclamar a sua fé pelos primeiros cristãos, perseguidos às vezes por outros irmãos e outras crenças, condenados e submetidos às torturas e às feras nas arenas romanas, e não desistiram da sua fé. A coragem de Giordano Bruno, que, contrariando a igreja e o pensamento padrão de sua época, confirmou os ensinos de Copérnico e tirou aquela ideia de terra como centro do universo e demonstrou que o Sol era apenas mais uma estrela e ao redor de cada estrela circulavam mundos, pluralidade dos mundos habitados. E esse homem também, por causa disso, foi condenado à morte na Roma em 1600. A coragem de Kardec, né, que numa época que ainda predominavam o entendimento da igreja e a política da igreja padrão, né, a igreja católica, trouxe a doutrina espírita, assistiu seus livros sendo queimados em Barcelona, e mesmo assim persistiu, e essa doutrina chegou até nós, essa doutrina de luz que se soma, né, à doutrina do Cristo, sendo o Evangelho redivivo para nós todos. A coragem de declarar a abolição da escravatura nos Estados Unidos por Abraham Lincoln, e sofreu toda a perseguição e problemas e angústias, e acabou sendo assassinado por um fanático, né? Grandes homens. E o codificador segue lá no Evangelho segundo o Espiritismo e diz para nós, espíritas, não vos afligeis com os golpes, porque por vezes vos desafiam, pois provam que estáis com a verdade. A exemplo dos primeiros cristãos, carrega com altivez a vossa cruz, crendo na palavra do Cristo que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele também disse: amai-vos vossos inimigos, fazeis bem aos que vos perseguem. Mostrais que sois verdadeiros discípulos, que a vossa doutrina é boa e verdadeira, fazendo o que ele disse, e aguardai com paciência, com calma, o romper da aurora de um novo mundo. E Rodolfo Caligari nos acrescenta, no livro Sermão da Montanha: se houve alguém na terra que se devotasse inteiramente à causa da justiça, a ponto de ser chamado o justo dos justos, esse alguém foi Jesus Cristo. Não se encontra em toda a sua vida um só episódio, uma só oportunidade em que houvesse capitulado na defesa do direito ou transigido, né, com a impostura e a iniquidade.
e que fizeram com ele o que nós, humanos, fizemos com ele. Não podendo suportar a sua superioridade moral, os poderosos da época o perseguiram e não cessaram, enquanto não o julgaram e condenaram ao martírio no madeiro. Exatamente porque sabia eles este ser um planeta menos evoluído na hierarquia dos mundos, cuja humanidade, salvo as exceções, se ressentia, como ainda se ressente, de grande atraso moral e espiritual. Jesus, longe de prometer aos seus discípulos e a nós, uma vida gloriosa e livre de atribulações, preveniu de forma clara, reiteradamente, dizendo que seriam submetidos a calúnias, injúrias e perseguições. E dentre outros alertas para aqueles que trabalham em prol da justiça, ele deixou as seguintes advertências: eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Por me seguirdes, sereis açoitados nas sinagogas, assim como vós arrastarão as praças dos governantes e dos reis. Por causa do meu nome, sereis odiados de todos. E chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E quantos irmãos foram martirizados ao longo da história em razão das crenças dos outros em nome dos seus deuses? Judeus, na época, perseguiram os primeiros cristãos. Romanos perseguiram os cristãos. A Inquisição romana matou tanta gente. A Inquisição espanhola. Que a gente não precisa mais viver por esses tempos. Mas que a gente perdoe esses irmãos que seguiram por esse caminho e condenaram os outros, porque pode ser que nós estivéssemos lá entre eles. E por que não? Cremos na reencarnação, e o Espiritismo nos mostra que ela é verdadeira. Então, nesses 21 séculos, não tem sido diferente a sorte dos que procuram implantar na Terra um estilo de vida baseado na justiça, tomando esse termo em seu mais profundo significado. Por isso, corajosamente, muitos têm sido esmagados e eliminados sob o rótulo de hereges, traidores, infiéis, quando em verdade eram autênticos construtores de um mundo melhor. Assim como aqueles exemplos que citamos, e tendo o exemplo maior de todos, que é Jesus. Então, no decorrer dos tempos, esses processos de perseguição aos idealistas têm se modificado, aos poucos, sim. Todavia, ainda há, nesse mundo, muitos ainda sendo perseguidos, quando lutam pela justiça, por um mundo melhor. Aquele, no entanto, que souber prever as violências e lutar até o fim, a esse Jesus diz que receberá o reino dos céus. E que reino dos céus é esse? Senão um reino de amor, ou como diria Joana de Ângeles, o reino do self, de um espírito elevado, de um espírito com a vida integral, conhecendo-se a si mesmo, conhecendo-se o mundo, percebendo-se a si mesmo e percebendo o mundo, e alcançando essa paz. E quando alcança essa paz, não há mais motivo de luta, de guerra e de injustiça. Em Viagem Espírita, então, o nosso codificador do Espiritismo nos traz a bandeira do Espiritismo, a caridade, quando diz lá em Viagem Espírita, e depois em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E esta bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, é uma virtude que está relacionada, sim, com a caridade, conforme definida por Jesus e consta lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É a vivência da lei do amor.
da lei do amor em ação, que começa por nós, para o nosso próximo e se expande para toda a humanidade, como aquele amor ágape e o amor incondicional, que também nos fala Joana. Lembrando que essas ações podem ser realizadas por todos nós, a começar com os cuidados para conosco mesmo, para com os nossos familiares, para com os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de centro espírita, e assim por diante. E chegando ao final, vamos à questão, então, 879 do Livro dos Espíritos. Voltamos ao Livro dos Espíritos, que é a base, né, da nossa doutrina. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haverá a verdadeira justiça. Então, sem o amor ao próximo e sem a caridade, não haverá a verdadeira justiça. Irmãos, pratiquemos a lei de justiça, de amor, de caridade, no seu verdadeiro sentido, enfrentando com coragem quaisquer adversidades, pois se assim o fizermos, grande será a nossa recompensa no reino dos céus, conforme prometido por Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e que uma grande paz esteja no coração de todos nós. Muito obrigada. Vamos então passar para o passe nesse momento. Finalizando a nossa oração também, peço aos médiuns que se coloquem a postos. Aqueles que estão em casa também podem se preparar para receber as energias benfazejas. Querido Mestre Jesus, na Tua seara, aprendemos que podemos ser cada vez melhores. Aprendemos que viemos imperfeitos, mas que podemos, através da Sua mensagem, da Sua luz, do Seu amor, irmos nos melhorando, nos lapidando, sabendo que devemos sempre ter em nossos corações e nossas mentes a paz, a luz que tanto pedimos, mas que na verdade já existe dentro de nós. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, reunidos junto a Ti, enquanto muitos gostariam de estar e não conseguem. Sendo assim, podemos nos juntarmos em pensamento de paz, de amor e de luz, mentalizando aqueles que gostaríamos que também estivessem conosco nesse momento, recebendo essas energias benfazejas, aonde também magnetizamos as águas expostas, que possamos sentir em nossos corações, em nossos corpos, essa energia nos tranquilizando, nos deixando mais fortes, mais esperançosos e com os nossos corações mais amorosos. Sendo assim, com muita gratidão, finalizamos o Evangelho desta noite, o estudo desta noite, que assim seja. Agradecemos a todos que estão aqui presentes, que possam ir em paz aos seus lares. Agradecemos a todos a presença que estão também nos acompanhando na plataforma do Facebook. Desejamos a todos uma boa noite. Que assim seja. Nossa,